Fala aí, Jundiaí, a nossa podcast, a entrevista com os pré-candidatos, mulheres e homens que vão encarar essa luta com muita garra as eleições 2024. Já entrevistamos vários, todas essas entrevistas estão disponíveis, siga nos canais dos candidatos e também nas redes oficiais. Abner, meu amigo Abner está comigo aqui, junto com o Biondi, com o nosso elenco. Estamos chegando hoje com mais uma mulher que é um símbolo para muitos jovens. E entre eles um especial que já eu vou detalhar isso aí. É uma professora, profissão nobre. Afinal de contas, o que seria do Brasil, do mundo, sem uma professora para nos educar? Não é devidamente reconhecida, mas isso aí a gente vai falando. E vai falar a vida toda. Vai ser sempre assim. Hoje eu estou recebendo a professora Patrícia Fagnani de Campos. Ela é filiada ao Partido União Brasil. O União Brasil é professora Patrícia, que chega com a gente aqui. Que alegria em poder recebê-la aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda, professora! Muito obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui essa tarde com vocês para bater um papo, falar um pouquinho das ideias e falar do nosso principal artista aí, né? É verdade. Hoje o principal artista é você. Sou você eu, vai que orgulho! Afinal de contas, você vai mostrar quem é a professora Patrícia. Até captei uma pergunta aqui na nossa produção, já vou fazê-la. Mas enfim, União Brasil, né? É a primeira experiência como candidata a disputar uma eleição? Primeira experiência como candidata, né? Eu venho de pais, meu pai já foi sindicalista, foi presidente do Sindicato do Ceramista, Heitor Fagnani, um nome conhecido em Jundiaí também. Na época, morando, pegava fogo, né? Na época da CUT, dos piquete, né, que fazia. Isso. Então eu venho, mas nunca me interessei pela política. Agora vai. Agora vai, agora vai. Muito bem, União Brasil. Por que União Brasil? Primeiramente porque é um partido de central-direita, né? E conserva conceitos democráticos. E a democracia, para mim, é essencial. Democracia e por causa do nosso pré-candidato, Gustavo Martinelli, também, né? Opa, peraí, já vou chegar aí. Bem, gente, a professora Patrícia Fagnani de Campos é casada, é pedagoga, né? É casada com Alexandre, é pai do garotão, o Henrique, de 17 anos, jovem Henrique, 17 anos. E a professora mora hoje no Cidade Jardim 1. Todo mundo sabe, bairro importante, na região ali do cemitério Montenegro, Jardim do Lago na parte de cima, de muitos amigos lá no Cidade de Jardim 1. Poxa, a gente conversava aqui do Toninho, velho Toninho, da Liga, era vizinho, que foi também da professora Patrícia. Muito bem, União Brasil, antes até que a gente chegue lá, eu gostaria primeiro que você respondesse. Por que você escolheu caminhar com Gustavo Martinelli e Ricardo Benassi? Primeiramente que a minha história com o Gustavo Martinelli é lá da época do... Então vamos inverter? Vamos inverter. Você conhece o Gustavo Martinelli? Não é de hoje, então? Não é de hoje, são mais de 20 anos. Coloca 24 anos na conta aí. Verdade. Faz um tempinho, né? E que ligação que tem? Por exemplo, a escola professor Rafael Mauro, lá na Vila Maringá. Então, tudo começou com o Grêmio Estudantil, né? O Gustavo foi um menino sempre engajado e era um menino que não parava muito na sala. Então, os professores chegaram e falaram, vamos fazer algum projeto? E eu também, nova, 23 anos, falei, e juntou o útil e o agradável ali, né? A juventude, né? O Gustavo com 12, eu com 23. E aí nós decidimos fazer o Grêmio Estudantil. Eu gostava, assim, de primeira instância, foi de lavada, né? Então ele tinha alunos, isso mesmo, essa iniciativa? Era assim sempre teve. Desde sempre? Desde sempre. Aí ele ganhou a primeira eleição lá, né? Foi muito bem e começaram nossos projetos junto. Foram jornais, foram bingos, tudo em prol da reforma da escola. Mas um evento que eu tenho que mencionar, para vocês todos aí saberem, foi a história da cortina. Da cortina? Vocês sabem dessa história? Não, por favor. Não, vou contar. Qual é a história da cortina com Gustavo Martinelli? A história da cortina do Gustavo Martinelli. A sala nossa, tinha a sala do Grêmio, e eu na minha sala um dia como coordenadora, e os alunos, professora, coordenadora Patrícia, o Gustavo tirou as cortinas do Grêmio e colocou na Anhanguera. Ele simplesmente, queria mobilizar os políticos na época, né? Já tinha a política dentro dele. Ele escreveu, Escola Dr. Rafael Mauro abandonada, os políticos não fazem nada.
Eu corri lá, tirei essa faixa da Anhanguera, imagina. Você não pode fazer isso, Gustavo. Não falei nada. Aí ele chegou na escola, esse dia eu lembro bem, ele ia todo dia na minha sala, e ele chegou, e eu fiz assim, lá na minha sala, Gustavo. Daí ele entrou. Daí eu sentei e falei, olha, Gustavo, eu tenho um pressentimento que você ainda será prefeito de Jundiaí. Olha, isso foi em Visionária. 98, 99. Olha a importância do educador na vida de um adolescente. O Gustavo é meu orgulho. O Gustavo é o orgulho da minha profissão. Eu tô vendo E que eu você tá falo com de os olhos coração. lagrimejados. Você tá emocionado? É emocionada, emociona. Porque, assim, eu via naquele jovem esse talento. Então, o motivo de eu estar aqui hoje, eu nunca entrei para a política. Por quê? Eu penso, imagina, aquela história lá do passado, uma professora lá do passado, com uma pessoa que ele é hoje. Eu olho para ele, eu sinto muito orgulho. Olha a importância, olha como ele fala bem, olha as propostas. Então, por isso que eu entrei para a política, porque eu estou próxima dele. E isso é lá de trás, eu acompanhei desde a primeira vez que ele foi candidato, que ele teve os 1000 votos. Depois eu acompanhei no centro esportivo, quando ele foi administrador. Então, sempre é uma história que vem do passado e que me orgulha muito a minha profissão. Então, por que não estar no União Brasil junto com uma pessoa que eu estimo tanto? Que você conhece e confia. Conheço, confio, e a história da cortina, né? Tiramos a faixa. Vou encontrar com ele aqui nos bastidores. A história da cortina eu tô sabendo, hein, Gustavo? Mas foi muito legal, Que né? legal. Porque para a época, né? Imagina um garoto de 12 anos, 20 anos atrás, né? 12, 13. Para a época, fazer isso. Personalidade, Personalidade atitude. e assim, muito educado sempre. É. Muito educado, um menino que ouvia conselhos dos professores. Então, desde aquela época, eu falei, não, esse menino vai longe. Você sabe, professor, hoje o programa é seu. A podcast é sua hoje. Nós estamos de uma forma biográfica, mas invertemos até os papéis hoje por uma questão ímpar, né? O meu caro Biondi, Abner. Mas é o seguinte, eu conheci o Gustavo lá atrás também, nessa minha vida de jornalista. A primeira entrevista do Gustavo Martinelli na televisão em Jundiaí, eu tenho a honra de falar, foi a mim. Ela foi concedida a mim. No Centro Esportivo Dal Santo, o Gustavo garotinho ainda, e até quando acabou a entrevista, eu falei, Gustavo, você não pode falar assim, tem que colocar assim, 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 assado. Na outra ele já veio hiper preparado. Então, eu tenho muita honra de ter tido essa oportunidade também. Professora, é o seguinte, você já falou então dessa história da cortina, já falou um pouquinho das suas origens, pedagoga, mas enfim, vamos lá. Quais são as suas propostas, caso seja... Hoje você é uma pré-candidata. Mas se você for eleita, quais são suas bandeiras, professora? Hoje com a professora Patrícia Fagnani de Campos. Minha principal bandeira, até mesmo pela minha experiência, é a educação. Né? Eu penso que a educação, ela transforma o mundo. Quantos Gustavos nós poderemos ter na educação? Quando eu falo de educação, o professor, ele tem uma visão, eu leciono na escola Deputado Ranieri Mazzilli, na Vila Esperança. Foi uma escola que eu estudei do 1º até o 8º ano. Então, eu tenho muito orgulho, uma escola que eu me formei ali na periferia, eu saí dali, já trabalhei com formação pela USP, pela PUC, então me orgulho muito. Então, eu vejo a educação, a democracia. As pessoas têm que estar cientes dos direitos que elas têm. Então, assim, fazendo a minha pré-campanha, ouvindo as pessoas, como são simples. E o professor, o pedagogo, ele tem uma linguagem simples, que vai chegar até o cidadão. E é isso, eu quero ver melhora na educação. Um cidadão bem educado, ele pode mudar o mundo, ele pode mudar, né? Ele pode interagir na cidade que ele mora. Né? Eu acho que a educação, para mim, é tudo. A pessoa que tem educação, ela vai cuidar do seu bairro, ela vai saber reivindicar as coisas que ela precisa. Vai deixar um legado. Vai deixar o seu legado. Uhum. Então, eu acho que a educação, dentro da educação, você vai puxando outras bandeiras, né? Você vai puxando outras bandeiras. Vocês, mulheres, são fantásticas. Eu gostaria que você falasse sobre a mulher na política. Já é realidade total, né? Ou não? É uma realidade. Eu estou vivendo isso, até achei interessante, antes de chegar aqui. Eu já fiz a minha lasanha, porque meu filho estuda de manhã e estuda à noite. Você então, trouxe pra gente aí pra equipe? A nossa equipe é trouxe, pequena, 35 pessoas aí. Tá no forno. Meu Tá. filho tá olhando, mas a gente pode dividir, porque eu fiz bem grande para Tá. já dar para o almoço O pessoal tem de uma amanhã. fome aqui, o professor, eu vou te falar. Mas vai lá. Então, assim, o que é difícil para a mulher na política?
ainda estou em sala de aula, graças a Deus, porque eu amo meus alunos, amo o bairro que eu dou aula. Então, assim, é conciliar tudo isso, né? Porque nós temos que se arrumar, né? A maquiagem, é o cabelo, é a unha. Aí você tem fazer o seu almoço, a sua janta, a sua roupa, né? E aí eu tô com o celular, o marido, opa, agora não, tô respondendo lá, né? Então, assim, é bastante complicado para a mulher. Então, eu estou vivenciando isso. Por quê? São muitas tarefas ao mesmo tempo, mas eu falo uma coisa, a mulher, ela tem a capacidade de fazer isso. Eu já dei aula hoje de manhã, eu já fiz almoço, eu já arrumei meu cabelo e eu estou aqui. E ainda tem a parte da noite. Você acha que uma mulher, uma pré-candidata vereadora que faz tudo isso em casa, imagina eu lá. E olha, eu sou perfeito, eu sou da seguinte opinião. Não existe coincidência, as coisas não acontecem, já estão marcadas para acontecer. Hoje essa nossa entrevista já estava marcada há muito tempo. Na verdade, ela foi agendada esses dias, essas horas, as últimas horas, mas já estava marcada. E os desafios são para pessoas grandes, que não têm medo, né? Exatamente, você tocou num ponto que é a coragem. Eu tenho coragem. A palavra medo, vergonha, não existe no meu vocabulário. O que tem no meu vocabulário é respeito, educação, nos grupos aí que eu tenho, né, nas redes sociais. A palavra é respeito e educação. Eu vou exaltar as minhas qualidades, falar de mim. Isso eu acho muito importante também ressaltar, né? Em 1978, eu tinha 10 anos de idade e eu narrava futebol nos jogos de futebol de botão. E eu não tinha o estrelão, aquela quadra verde. Jogava com os botões no chão, no piso de casa, cimento, né? E eu já narrava jogo ali. E as pessoas tiravam sarro. Eu até não gostava muito do meu nome, Rivelino, que era o nome de um ídolo, jogador de futebol. Eu amo o que eu faço. E você fazer o que você ama é a grande diferença. E como eu disse na abertura do nosso programa, ser professor não é para qualquer um. É dom, é divino. E essa é uma mulher guerreira que eu estou começando. Eu já conhecia a sua história, na verdade. Mas, na verdade, é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de trocar experiências. É uma podcast para Laís Jundiaí, você é uma pré-candidata, mas eu estou ganhando muito hoje com a entrevista com você. Professor, nas redes sociais, por favor, quem quiser seguir lá, enfim, para trocar uma ideia. Facebook, é isso? Não? Tem o Facebook. Uhum. Meu Facebook é Patrícia Fagnani e meu Instagram é professora Patrícia. Lá você Patrícia. vai publicar seus destaques, suas propostas. Com certeza. Então tá bom. Nós estamos na reta final do nosso bate-papo. E eu agora vou disponibilizar essa câmera para você. O Abner vai focar em você. Fecha, Abner. Nela. Agora é sua câmera. Fale o que você quiser. Bom, primeiramente, como eu falei, estou grata por estar aqui, por ter essa oportunidade de falar um pouquinho de mim, de falar um pouquinho do Gustavo e falar um pouquinho também, que nós não falamos do Ricardo Benassi. Que pessoa fantástica, maravilhosa, uma dupla assim perfeita. Eu acho que é um trio perfeito, né? E outra coisa, leiam sobre os seus candidatos, vejam a história de vida dele, o que eles fizeram de bom. É uma dica que fica para vocês. E me sigam aí nas redes para saber um pouquinho mais das histórias minhas, do Gustavo e outras, de outros alunos também, com certeza. É a professora da cortina do Gustavo Martinelli. Professora Patrícia Fagnani de Campos, muito obrigado por estar aqui no nosso bate-papo. Foi uma honra conhecê-la. Sucesso! Muito obrigada. Muito bem, gente. Fechamos aqui a nossa resenha com os pré-candidatos. Vem mais, vem muito mais aí. Siga-nos.